Muito bem, então, queridos, vamos dar sequência aqui nas doutrinas fundamentais. O tema que estamos tratando, é a cristologia, e aqui apenas uma breve recapitulação do que nós já vimos até agora. Então, talvez você não tenha participado, então você pode ver a respeito do que nós já falamos. Falamos a respeito da pessoa de Cristo, lembram? Falamos a respeito aqui dos concílios que definiram nos primeiros anos da igreja a respeito da pessoa de Cristo. Depois falamos a respeito de provas da real humanidade, lembram? Depois disso, passamos para falar das provas da real divindade. E chegamos à conclusão bíblica que Jesus é Deus, homem. Nem mais homem, nem mais Deus. 100% homem e 100% Deus. Uma equação que, de certa forma, é um mistério para nós, porque nós não conseguimos compreender isso nos mínimos detalhes. Mas não quer dizer que nós não tenhamos a explicação partindo da Bíblia, certo? Depois falamos aqui a respeito da pré-existência de Cristo, lembram? Então, a ideia de que Jesus, ele começou a existir quando ele veio à Terra. É isso? Não. Jesus é Deus, e Deus sempre existiu. Não tem começo e nem fim. Lembram que Jesus fala que antes de Abraão existir eu sou, né? Então a ideia de Jesus é se colocando em um caráter de divindade, Deus. Depois falamos aqui nas últimas 2 quartas-feiras, e os irmãos devem ter ficado com o lombo assado, porque falamos a respeito do caráter de Jesus e fomos vendo como um espelho para nós crentes, discípulos de Jesus, aquilo que nós temos que, no mínimo, buscar. No mínimo, quando eu digo, é porque nós reconhecemos que essa força não é nossa. Mas nós também precisamos reconhecer que aquelas características do caráter de Jesus, elas são importantes porque elas distinguem os discípulos daqueles que não são discípulos. Certo? Então, o que nós falamos a respeito do caráter de Jesus? Sua santidade, né? Passamos aqui por essa característica e falamos que os crentes, eles também são chamados a serem santos, né? Vocês lembram o que é isso? Pessoas que estão separadas para viver uma vida para a glória de Deus. O resumo é isso. É verdade que, diferente de Jesus, nós não somos perfeitos, mas isso não é desculpa para dizer assim: mas não tem como mesmo. Então, não. A santidade, ela é progressiva na vida do cristão. No começo da caminhada cristã e conforme ela vai andando o seu amadurecimento, nós temos que ser honestos com nós mesmos e olhar e dizer assim: o que mudou? O que ainda não mudou? Eu sou diferente de como eu era quando eu comecei a seguir a Cristo? A maneira como eu gastava o tempo, a maneira como eu gastava meu dinheiro, a maneira como eu tratava as pessoas mudou? Essas são perguntas que precisam ser feitas com honestidade. Por quê? Porque nós precisamos disso. Porque a Deus ninguém engana, mas nós tentamos nos enganar a nós mesmos com frequência, né? Depois falamos a respeito do amor, e falamos que o amor, e aqui fazendo um pouquinho de eco da pregação de domingo, o amor bíblico, ele está muito mais relacionado com um ato, com uma atitude, do que meramente um sentimento. Como falamos, e ontem o pastor Fernando, quem teve a oportunidade de ir no grupo, também reforçou, não quer dizer que o sentimento não exista. Nós somos sentimentais, nós somos seres humanos, o sentimento faz parte. Mas o ponto do amor é que ele nunca é direcionado pelo sentimento, mas pela palavra de Deus, que não muda. Está entendendo? Porque muitas vezes, se você acorda de mau humor, você não vai ser uma pessoa amorosa com os outros, você vai, né, soltar as patas. Eu vejo com frequência as pessoas dizendo para criança, né? A gente sabe que existe não me crucifique, eu sei que existem hormônios, eu sei tudo isso, mas nós temos que ter o cuidado de não dar desculpa porque assim, está de TPM.
A criança está com fome. É verdade que essas coisas contribuem, mas elas não justificam a falta de amor entre irmãos, certo? Então, eu sei disso, eu sei que existem circunstâncias exteriores, mas é importante que a gente não perca o foco. Depois, também falamos a respeito da mansidão, né? Então, muitas pessoas se converteram e na hora do batismo deixaram alguns membros de fora da água. Daí eles falam, é que eu tenho a língua, ainda não foi batizada, então por isso que eu sou fofoqueiro. Então, é por isso que eu brigo tanto com as pessoas. Não, se nós estamos em Cristo, a busca por ser manso, ela deve ser real. Isso não está relacionado com passar a mão no erro. Já falamos sobre isso. E também, por fim, aqui falamos a respeito disso, da importância da humildade. A diferença da humildade nossa para de Jesus é que Jesus não corria o risco de se achar, porque ele é Deus. Então, quando nós pensamos no caráter de humildade nosso, nós temos que pensar assim: o que é humildade? É eu não ter uma posição sobre mim mesmo maior do que convém. Né? E indo ainda um pouco mais longe, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para que os outros sejam mais importantes que nós mesmos. E aí o bicho pega, né? Fica pesado. Então, essas características do caráter de Jesus foram o que nós terminamos de falar. E hoje nós vamos entrar num assunto que talvez você nunca tenha escutado, talvez você já tenha escutado, mas nunca pensou, mas ele está ligado ao caráter de Jesus. Diz respeito à impecabilidade de Cristo. Quem já escutou falar desse tema? Impecabilidade. Quem, quando pensa nessa palavra, o que vem à sua mente? Não pecar. Exatamente, essa é a ideia. Impecabilidade é o contrário de pecabilidade. Né? Então você vê que no português aqui esse in altera o sentido do que nós estamos falando. Então nós vamos falar a respeito disso, porque além de ser algo que talvez você nunca tenha pensado ou falado, é algo que pode ser você pode sofrer ataques de pessoas que querem desmerecer a divindade de Cristo, certo? Então, a respeito do caráter de Jesus aqui, a impecabilidade de Cristo é um significado aqui bem resumido, tá? Quer dizer que Jesus jamais fez algo que desagradasse a Deus. Jamais. Desde o seu nascimento, isso quando nós falamos nisso, nós estamos falando do ministério terreno, certo? No tempo que Jesus andou entre os homens. Tá? Então Jesus nunca fez nada que desagradasse a Deus, que quebrasse a lei de Deus, ou que tivesse deixado de demonstrar a glória de Deus na vida dele. E esse é o ponto, acho, mais alto. Deixar de demonstrar a glória de Deus em nossa vida. Porque tem várias coisas que nós não fazemos, ou melhor, que não são necessariamente pecado que nós fazemos, mas muitas vezes nós não lembramos de fazer para a glória de Deus. Complexo, né? Então é a ideia de você comer um belo churrasco e não levar Deus em consideração. Desde a fartura até mesmo do seu sistema digestivo funcionar e tudo isso. Abra aí sua Bíblia em João capítulo 8, verso 29. Olha só o que diz o texto bíblico. Que Jesus falando, né? E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, Jesus, enquanto viveu, sempre viveu como homem aqui na terra,
sempre teve a glória de Deus no caráter do seu ministério, naquilo que ele fazia, estava unido. Então, diferente de nós que precisamos sempre estar pensando se glorifica a Deus ou não, Jesus fazia isso sempre. E aqui é uma boa meditação para nós, né? Colocá-la num caderninho, pegar um caderninho mesmo. O que no meu dia a dia, que é cotidiano, eu tenho feito que eu não levo Deus em consideração? Pegue logo um caderno de 10 matérias, né? Porque esse é um tipo de meditação que vai fazer diferença na sua vida espiritual. Porque quando nós não apenas sabemos algo, mas pensamos a respeito, isso traz frutos, e frutos benéficos. Então, esse é um exercício que é fortemente recomendado para nós, certo? Mas o que nós estamos falando aqui é que a impecabilidade de Cristo diz respeito a isso. Sem pecado. Nada do que ele fez, ele pecou contra Deus. Nada. Nem mesmo nas suas atitudes mais cotidianas, como fazer uma cadeira, né? Se a gente levar em consideração a ideia de Jesus carpinteiro. Nem isso. Diferente de nós que muitas vezes trabalhamos reclamando, sem levar Deus em consideração. Muitas vezes nos queixando de sermos empregados, ao invés de dizer graças te dou, Senhor, porque o Senhor me deu emprego. Está entendendo a perspectiva de qual é? É essa, nas coisas cotidianas do dia a dia, né? Então, ao invés de você dizer assim, meu carro quebrou, vou ter que andar de a pé. Você diga assim, Senhor, obrigado, porque eu posso agora caminhar e enxergar a tua grandeza. É uma perspectiva, né? Eu sei que nem sempre é fácil. Então, a respeito da impecabilidade de Cristo, nós vimos a respeito do primeiro ponto aqui, que é o significado. Ficou bem claro? Então, em linhas gerais, você vai dizer assim, impecabilidade quer dizer que Jesus nunca pecou. E não só nunca pecou, como também tudo que ele fez glorificava a Deus. Por quê? Porque é importante que você saiba que bons atos que não levam em consideração a Deus podem ser pecaminosos. Parou a pensar nisso? Que loucura! Então você quer dizer que uma pessoa que constrói um hospital para abrigar pessoas doentes, ela pode estar pecando contra Deus? Exatamente. É lógico que isso, no nível horizontal, traz benefícios para a humanidade, né? E Deus é bondoso até nisso, com a sua graça comum. Mas isso não quer dizer que essas atitudes que nós, seres humanos, fazemos, glorificam a Deus, né? Lembram daquele episódio da contribuição de dinheiro da viúva que não tinha quase nada e os outros tinham? O texto é bem claro lá, Jesus diz, olha, o que ela deu, o pouquinho que ela deu, valeu mais do que tudo vocês. Por quê? Porque ela fez com muito, ela deu aquilo que ela tinha pouco, mas para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto, o significado. O segundo ponto, que é importante, e aqui é onde nós sempre precisamos nos basear, o testemunho bíblico. As Escrituras dão testemunho da vida de Jesus sem pecado. Então, as Escrituras elas vão nos dizer isso. Abra aí em Lucas capítulo 1, verso 35. Ele diz assim, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Note que é diferente do que nós falamos quando nós temos que ser santos. Aqui está sendo falado a respeito de um bebê que vai nascer e ele já tem essa característica nele mesmo. Está entendendo a diferença? Nós vivemos
e cada vez progredimos em santidade. Mas nós não nascemos santos, separados para Deus. Nós não nascemos. Depois, Jesus também, em debates públicos, ele desafiou eles a mostrem aonde que eu pequei. Abra aí sua Bíblia em João capítulo 8. Já falamos desse texto também. E esse texto é extremamente interessante porque Jesus, ele usa o próprio argumento dos seus acusadores, João capítulo 8, verso 46, e ele contra-ataca, né? Então olha só o que ele diz. Qual de vocês pode me acusar de pecado? É uma pergunta retórica, ninguém, nenhum de vocês. Aí ele responde, como se eles deixassem no ar a resposta, né? Ele diz, e uma vez que lhes digo a verdade, ou seja, não estou pecando porque eu não minto, e vocês não podem me acusar de pecado e nem de mentira, sendo assim, por que não acreditam em mim? É isso que ele fala, porque não creem em mim. Interessante, né? Também, abra lá em Mateus 22, um pouquinho antes. Mateus 22, 15. O texto bíblico diz assim: então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Se você já leu os evangelhos, e se você já releu, talvez vai ficar mais nítido, e se você ler mais ainda, você vai ver que com frequência nos evangelhos existem os relatos deles tentando tramar alguma coisa para que Jesus caísse numa pegadinha, né? Então vocês lembram que aquela situação do imposto romano, me diga, é para dar para César? Aí Jesus diz, de quem que é a fotinho da moeda? De quem que é a esfinge? César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você percebe que eles tentaram, mas nada que Jesus tenha falado deu oportunidade para eles acusarem Jesus justamente. Por que justamente? Porque injustamente é fácil de falar, né? Então você percebe até no próprio julgamento que foram alguns tipos de argumento injustos. Depois, pule lá para João, capítulo 15, verso 10. Aí Jesus dizendo, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Você percebe a associação com o discípulo aqui? Então Jesus está dizendo assim, eu e o Pai somos um. E aquilo que o Pai me ordenou, eu obedeço integralmente. E se vocês estão em mim, vocês também devem me obedecer. Porque a obediência que eu tenho ao meu Pai é a marca de que o amor do Pai está em mim e o meu amor nele. Ah, mas então obedece para ser salvo? Não. Obedece porque foi salvo. Essa é a ideia do crente. Então um crente que vai dizer assim, eu amo a Jesus, mas lhe desobedece, está em desacordo com a palavra de Deus. Simples assim, gente. Então, quando a gente vê culturalmente várias coisas que a gente vive, e vive porque a cultura faz isso, você percebe que chegam encruzilhadas, momentos que você tem que guardar os mandamentos ou seguir os sentimentos. É assim. Esse é um problema. E normalmente isso não vão ser naqueles momentos fáceis, né? Porque, por exemplo, assim, eu não precisaria me esforçar para vocês dizer que matar é errado, né? Mas fazer fofoca é tão pecado quanto. E aí? Ah, mas não era fofoca, eu falei contigo para a gente orar a respeito, né?
Eu já usei algumas vezes essa, né? Está entendendo onde eu estou indo? Então esse é o ponto. Assim vale também para o tema de ontem do nosso encontro, relacionamentos entre jovens. Então, mas Deus conhece o meu coração e sabe que o meu desejo é que ele vá para a igreja. Então continue orando e espere até que ele venha. Não, aí a gente faz como? A gente pula as etapas, esquece dos mandamentos e vive por sentimento. E de vez em quando ainda tem a audácia de usar a graça de Deus que não nos dá o que nós merecemos como uma via segura para ensino. Não, olha, eu poderia falar para vocês aqui da minha experiência. Eu me relacionei sem ser crente com a minha esposa, no sentido de começar a namorar ela, né? Errado. Por quê? Porque crente deve procurar crente. Esse é o princípio básico. Então, se você não consegue se relacionar com alguém que é crente, o que você deve fazer? Esperar. É fácil? Não é. Nem um pouco. Ainda mais dependendo da idade, né? É assim, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. E aqui é onde nós nos diferenciamos do evangelicalismo, que é o quê? Adora falar que é evangélico, se veste como evangélico, mas não tem atitudes evangélicas. Paul Tripp fala num dos seus livros que existem muitos crentes que são ateus funcionais. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim: da boca se diz que crê em Jesus, mas as atitudes vivem como se Deus não existisse. Esse é o ateísmo prático. Você, na prática, é um ateu, você não é cristão. Então, esse é o ponto. E aqui, talvez uma outra coisa muito importante é que vários autores bíblicos atestaram a sua impecabilidade. Ou seja, os autores bíblicos, Paulo, Pedro, João, Barnabé, eles falaram a respeito de quê? Da impecabilidade. Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 21. Verso 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Percebeu que Paulo deixa? Agora pula lá para 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. O verso 19 do capítulo 1 diz assim, da primeira carta: mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, nem mancha. Aqui ele está falando a respeito do preço pago. Você percebe? Fica bem claro aí? Agora pule para o capítulo 2, verso 22. Aqui o apóstolo Pedro está falando a respeito dos discípulos seguirem o exemplo do seu mestre. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz no verso 22, ele nunca pecou nem enganou ninguém. E aí ele vai continuar falando, não revidava quando era insultado e tudo mais. Pule agora lá para a 1 de João, capítulo 3, verso 5. Diz assim o texto bíblico: e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, Jesus, e nele não há pecado. Ainda dá para nós abrirmos esse outro de Hebreus 4. Falei Barnabé, mas não tem autoria, né, irmãos?
Então, só para alguém aí não pegar minha gravação depois dizer que o pastor está ensinando heresia. Não existe nenhuma informação segura de quem escreveu a carta aos Hebreus, né? Segundo o pastor Fernando, foi o Barnabé. Capítulo 4, verso 15. Nosso sumo sacerdote entende de nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Percebeu? Fica alguma dúvida a respeito da impecabilidade de Cristo? Não, né? Passeamos na Bíblia, vimos direitinho, vimos a respeito do significado, o que nós queremos dizer com isso, e vimos também do testemunho das Escrituras. Mas esse tema não para por aqui. Por quê? Porque existe aqui dentro do conceito, acho que eu deixei aqui me dá um segundo, irmão, só para eu olhar uma coisinha aqui que eu acho que ficou fora um slide, eu vou ter que explicar a vocês sem o slide. Pronto, respostas que ficou errado aqui. Tem um debate que já não é um debate novo, e até dá para dizer que existem algumas pessoas piedosas que falam a respeito desse debate. Então essa resposta à pecabilidade aí você esquece, que ela vai vir no próximo slide, tá? Então a ideia é, Jesus podia pecar? Pecabilidade versus impecabilidade. Já pensaram a respeito disso? Isso é um tema meio espinhoso, né? E aí? Jesus podia pecar ou não? Que ele não pecou, eu acho que ninguém discorda, não é verdade? Ou alguém aqui acha que Jesus pecou? A Bíblia nos deixa claro que não, né? Mas a pergunta aqui de um nível um pouco mais filosófico é: Jesus poderia ter pecado? Eu já escutei um não bem grosso aí, né? O que vocês acham? Acho que não. É uma boa pergunta, né? Pois bem, aqueles que defendem a pecabilidade, eles afirmam o seguinte: Jesus foi tentado ou não? E se ele foi tentado, não quer dizer que ele podia pecar? Ué, e se ele não podia pecar, então a tentação dele foi apenas imaginária, falsa. Você não escuta isso, não diz assim, eita, que faz sentido? Ou não? Não, olha só que eu gosto da determinação dos irmãos. Ainda bem que tem irmãos mais determinados que eu. Porque eu, quando eu escuto um argumento desse aqui, se eu não penso na Bíblia, eu na hora balanço, né? Se a Bíblia não é levada em consideração, eu na hora penso, é verdade. É verdade. Mas, como os irmãos já sabem a resposta, né? Disseram que não. Mas espero que você saiba explicar por quê. Se você não sabe, eu vou tentar lhe ajudar. Então, essa visão de que Jesus poderia pecar porque ele foi tentado, ela parte do pressuposto de que a realidade da tentação, ou seja, para a tentação ser verdadeira ou não, ela depende da queda. Entendeu? Então, para a tentação ser real, ela só é real se puder cair. Entenderam? Entendeu a ideia? Só que isso não é verdade. E isso não é verdade, eu destaquei aqui pelo menos 3 motivos que não é verdade. Tá? Então, assim, embora essa conversa aqui, quando a gente escuta, ela não é sem sentido, mas talvez ela careça de posicionamento bíblico. E aqui é onde nós vamos, certo? Então, a respeito disso, em primeiro lugar, alguém pode ser fortemente tentado e ser incapaz de realizar o ato, por várias razões. Por exemplo, eu sou levado a querer pular de uma montanha. Fui tentado, porque deve ser legal a queda, né? 1000 metros para baixo. Mas o meu pavor não me deixa realizar. É um motivo para a tentação ser real,
mas ela não acontecer? É. Então, não só isso, vários outros. Enfermidade, né? É a mesma coisa de você falar a respeito disso. Ou então falta de recursos, ou várias outras coisas. Então, a tentação é real, mas fatores adicionais que estão fora dessa equação impedem que essa tentação prospere. Entenderam? Então, é verdade que, embora de uma maneira bem imperfeita, mas é mais ou menos essa ideia a respeito de Jesus. A sua natureza divina não deixava que a tentação fosse adiante. Sem dizer que Jesus não tinha problemas interiores como nós temos também, certo? Deu para entender aqui ou ficou confuso? Se ficou confuso, paciência, porque é isso daqui mesmo. Então, agora a segunda resposta. Em segundo lugar, a impecabilidade não anula o ato da tentação. Entenderam? Então, a ideia dessas pessoas, elas diziam assim, olha, se Jesus não podia pecar, então quer dizer que a tentação não aconteceu. Não. Por que não? Porque a mesma coisa, você já viu aqueles encouraçados, aqueles navios de guerra? Já viu? Se você não viu, depois você coloca lá. Os encouraçados eu acho que é meio antigo, né? Nem tem mais. Mas aqueles naviozão de guerra. Aí você imagina uma jangadinha do lado, com os arcos e flecha. A tentação é real? É. O ataque é verdadeiro? É. Mas ele tem alguma chance de vencer o navio de guerra? Não. Mas isso não quer dizer que a tentação foi falsa. Entenderam? A mesma coisa é você querer que um beija-flor enfrente uma águia. Ele vai enfrentar, mas ele tem alguma chance? Entenderam? Então, a impecabilidade não anula o ato da tentação. A tentação é real, mesmo que ela não consiga ser efetiva, a ponto de virar pecado. Entendeu? Porque a tentação em si não é o quê? Pecado. Ela é a portinha, né? Aí depois vem o pecado. E em terceiro lugar, que eu acho que é uma definição bastante interessante, impecabilidade não quer dizer ausência de tentação, mas ausência da vontade de pecar. Jesus não tinha essa vontade maligna que você e eu temos. Não tinha. Entenderam? Ficou bem claro? Então, essa é a resposta para a pecabilidade. Olha, não quer dizer que porque Jesus não pecou e não podia pecar, que as tentações não foram reais. Aqui existem alguns desdobramentos ainda, que, por exemplo, as pessoas vão dizer assim, olha, então Jesus de fato não experimentou tudo que nós experimentamos, então ele não pode saber tudo que nós passamos, né? Hebreus fala isso, nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, né? Mas esse não é o caso, isso não dá força de argumento bíblico a ponto de dizer sim, Jesus podia pecar. Vou lhe explicar por quê. Vou lhe explicar agora por quê. Se Jesus pudesse... Ah, tá aqui, ó. Estava aqui, tinha pulado lá para o fim. Se Jesus pudesse pecar... esses elementos bíblicos aqui, eles seriam desnecessários ou até inválidos. E alguns elementos bíblicos importantes para você saber a respeito disso. Abra aí sua Bíblia lá em Isaías 53. Abriram? Então o verso 9 diz assim: Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Isaías está falando a respeito de quem?
aqui nesse texto. E Jesus já tinha vindo à terra? E Jesus iria vir ou não? Iria. E Isaías está dizendo que Jesus poderia fazer algo errado? Que ele poderia pecar? Entendeu? Se Jesus pudesse pecar, a profecia seria invalidada. O cumprimento não só dessa, mas de várias outras. Várias outras. Entenderam? Então o que o profeta falou lá atrás, que Jesus viria sem pecado, se houvesse a possibilidade dele pecar, quer dizer que a profecia seria duvidosa, né? Para não dizer mentirosa. Outra coisa a respeito disso ainda, abra lá sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, verso 26. Então aqui, nesse texto, o autor de Hebreus está falando a respeito dos sacrifícios que eram feitos pelo sumo sacerdote de Israel, que era um pecador. Era um pecador. E por ser um pecador, ele era... Lembram o que Paulo falou domingo passado? Que Jesus veio morrer no tempo que nós éramos fracos. Fraqueza. Olha o texto. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Então, esse texto aqui, se você for pular lá para NAA, ele vai dizer assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. A ideia aqui do contraste é: precisa ser um sumo sacerdote sem fraqueza e sem pecado. Se houver a possibilidade desse sumo sacerdote pecar, quer dizer que ele não era assim. Entenderam a diferença? Então, não faz conexão com a necessidade do Cristo, do Messias de Deus, de quem iria vir para salvar o povo. Certo? E por fim, mas não menos importante, a respeito disso, e eu não vou falar detalhadamente aqui, mas alguns problemas do conceito da pecabilidade de Cristo, que Cristo poderia pecar. Primeiro, ele fere a imutabilidade, aquele que não muda. Falando das profecias, Isaías, Malaquias, mas também falando da possibilidade de que Jesus mudasse aquilo que ele veio para fazer. Então, por exemplo, se Jesus pudesse escolher por conta, abandonar e não salvar ninguém, seria confiável? Não. Ele veio com um objetivo determinado. Certo? Quando a gente fala que Jesus poderia pecar, nós vamos ter que admitir, então, que Jesus poderia não ser o Salvador. Porque somente o Santo Filho de Deus poderia vir substituir pecadores. Entenderam a conexão? Em segundo, soberania. Lá em Atos capítulo 4, nós vamos ter o texto que fala a respeito de Deus enviando o seu Filho com objetivo específico. O justo pelos injustos. Se esse conceito de pecabilidade for real, então a soberania de Deus vai para o espaço. Porque no plano de Deus planejado na eternidade, não deu certo. Entenderam? Em terceiro, nós já falamos aqui, as profecias. Aí tem mais alguma aqui, ó, Malaquias, para você poder lembrar. Então, aquilo que foi dito, se houvesse possibilidade de mudança, a profecia não seria confiável. Aqui é um dos problemas dos arminianos, né?
O arminiano diz assim, olha, Deus, ele sabia o que iria acontecer, mas ele não se mete. Tem o livre-arbítrio. Então você está dizendo que Deus é soberano, mas não sobre as vontades dos seres humanos? É isso que eu estou dizendo. Não é bíblico. Não é bíblico. Porque se Deus esperou o homem decidir, que garantia tem que ele não vai mudar de ideia de novo? Está entendendo? Essa é a realidade prática. Pode ser que o raciocínio não seja esse. A pessoa diz, não, mas eu não creio assim. Mas na prática é isso que vai acontecer. E por fim, queridos, e eu acho que esse é o mais irremediável, é a confiança na redenção. Deus lá em Gênesis prometeu que viria o Redentor. E para o Redentor vir, ele precisaria ser sem pecado. Tá bem, queridos? Conseguiram captar um pouquinho a respeito desse conceito? É verdade que quando a gente fala a respeito disso, a gente para pensar, né? As tentações foram reais? Hoje a gente pode explicar melhor. Alguma pergunta? Não? Certeza? Então tá bom. Então vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor ser tão bondoso e misericordioso conosco, nos dando um estudo a respeito do Teu Filho Jesus, nos ajudando a compreender que as dúvidas e questionamentos são bem-vindos, mas que sempre que as dúvidas e os questionamentos forem respondidos à luz da Tua Palavra, que o nosso coração se aquete, que a nossa mente se submeta humildemente à Tua Palavra. Nos ajuda nessa caminhada a edificarmos uns aos outros, nos ajuda nessa caminhada a nos alertarmos uns aos outros e, especialmente, nos ajuda a sermos semelhantes ao nosso Salvador, Teu Filho Jesus, para que dia a dia nós possamos enxergar esse tempo presente como uma oportunidade de viver para a Tua glória em tudo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.